A criação do ambiente gênese das enfermidades mentais e físicas. A teia do destino, sexta parte. É fato evidente, depois de uma simples observação, que enquanto os animais atuam de modo semelhante sob as mesmas circunstâncias por estarem guiados por um espírito grupo, o ser humano não age assim. Na humanidade, há tantas espécies quantos são os indivíduos, sendo que cada um é uma lei em si mesmo, e ninguém pode predizer as ações de um homem, ou como um outro agirá em circunstâncias análogas. O mesmo indivíduo pode agir distintamente, e provavelmente o fará diante de condições idênticas e em ocasiões diferentes. Por esta razão, é muito difícil tratar ou elucidar devidamente um assunto como a teia do destino, quando nós, seres humanos, possuímos presentemente mentes com capacidades ainda reduzidas. Para compreender totalmente esta matéria, precisaríamos da sabedoria de grandes seres, como são os anjos do destino, que têm a seu cargo este intrincado departamento da vida. No entanto, não se deve pensar que o autor esteja dando neste livro uma ideia superficial de como se faz ou desfaz o destino. Cada ato de cada indivíduo produz uma determinada vibração no universo, que reflui sobre ele e sobre os outros ao seu redor. A simples mente humana não pode vigiar e calcular os resultados dessas ações e reações que se produzem em poucos meses, anos ou vidas. Tivemos a oportunidade de ver, graças ao quadro geral impresso em nossa mente, quando desenvolvíamos este tema, o modo de classificar as causas geradas no passado, segundo se nos apresentam, e seus efeitos na vida atual. No decurso deste estudo, investigamos centenas de pessoas e, em alguns casos, retrocedemos 3, 4 e até mais vidas, com o objetivo de chegar à raiz da questão e determinar como as ações do passado reagem para criar as atuais condições de nossas vidas presentes. Embora tenhamos feito o melhor possível, pedimos aos estudantes que não considerem isto como uma conclusão definitiva sobre o assunto, mas antes como um início que confiamos possa ajudá-los a resolver determinados problemas. No que concerne o ambiente, parece-nos que as pessoas que são de natureza difícil de conviver com os outros e que têm diante de si uma vida árdua, nascem frequentemente entre estranhos, dos quais não receberão simpatia e onde seus sofrimentos não despertarão nas pessoas de mesmo sangue nenhum sentimento de apoio apreciável. Às vezes ficam órfãos, são abandonados pelos pais ou fogem de casa na tenra idade. Quando é este o caso, essa alma muitas vezes anela pelo afeto que ela recusou dar aos outros em vidas anteriores. Também vimos casos em determinados indivíduos comentarem atrocidades no passado e levaram a desonra e vergonha a seus familiares, os quais sofreram muito devido ao grande amor que dedicavam a esses depravados. Quando tal alma errante se dispõe a emendar-se e purgar os erros do passado, encontrar-se-á em um ambiente totalmente hostil. Estará faminto e sedento por um amor que desprezou anteriormente e que lhe causa agora uma vida tão difícil. Se esse homem não aprender a lição em uma só vida, muitas outras vidas, com experiências semelhantes, ensinar-lhe-ão a ser amável com os que amam, bem como agir correta e honestamente com os outros. Também observamos que muitas vezes uma alma que viveu erradamente em vidas passadas não teve uma assistência bondosa por parte de sua família, que lhe devia ter dado atenção, apoio e amor. Naturalmente, a falta deste ambiente afetivo não é uma justificativa para seus erros perante a lei, e a pessoa é obrigada a expiá-los em vidas posteriores. É interessante verificar que as condições familiares que esse ser vai encontrar são muitas vezes diferentes. A família que em vidas passadas repudiou-o
agora amará profundamente e sentirá intensamente todo o sofrimento que ele tiver de passar por conta do seu passado. Assim, a família também expiará por essas omissões. Esses são casos extremos e, naturalmente, não podemos tirar conclusões definitivas de casos poucos nítidos, pois quanto mais nebulosos eles forem, mais fácil será tabulá-los. A lei aplicada nos casos extremos também se aplica nos de menor importância, com as modificações necessárias às diferenças de ambiente. Os fatos relatados acima indicam de forma clara que somos realmente os guardiões de nossos irmãos e que convém que todos nós exteriorizemos muita simpatia e bondade aos desafortunados, tanto da nossa família como aos demais. Embora, ainda que vemos as coisas superficialmente e olhando a vida somente sob o ponto de vista da nossa incorporação atual, possa parecer que não temos responsabilidade alguma pelas ações de nossos infelizes familiares. Mas se pudéssemos ver mais amplamente o sentido da vida, ver por trás do véu, provavelmente descobriríamos que nós mesmos fomos em grande parte culpados da sua degradação. Frequentemente, ouvimos a expressão que uma pessoa é o pesadelo de certa família, mas consideramos que essa pobre alma é uma estranha entre gente estranha, devendo estar ali por algum desajuste praticado no passado. O sangue é mais espesso que a água, diz um velho provérbio. Na verdade, o laço de sangue não traz consequências, a menos que as pessoas de uma família estejam unidas entre si pelo amor ou pelo ódio do passado, os quais determinam as verdadeiras relações da vida atual. Uma alma pode nascer em determinada família, pode sentar-se à sua mesa, ter o direito legítimo de herança e ser, entretanto, tão estranha a ela como qualquer mendigo que lhe chegue à porta pedindo um prato de comida. Recordemos que Cristo disse, abre aspas, estava faminto e vós me destes de comer. Eu estava sedento e me destes de beber. Era um estranho e me admitistes ao vosso lado. Fecha aspas. Depois, abre aspas, tudo o que fizestes em favor do menor de meus irmãos, a mim mesmo o fizestes. Fecha aspas. Assim, quando encontramos uma pobre alma solitária e estranha em seu ambiente, é nosso dever como cristãos imitar o exemplo do nosso Senhor. Devemos nos esforçar para que essa alma se sinta rodeada pelo calor de um lar e pela amizade, por amor de Cristo, sem tomar em conta suas excentricidades. As deficiências que afetam a humanidade podem ser divididas em duas grandes classes, mentais e físicas. As perturbações mentais, quando congênitas, são especialmente consequência do abuso da força criadora, com uma só exceção que veremos depois. Pode-se incluir, no caso, as debilidades de órgãos vocais, e isso é lógico e compreensível. O cérebro e a laringe foram construídos com a metade da força criadora pelos anjos. Assim, o homem antes da aquisição desses órgãos era bissexual e capaz de criar por si mesmo, e perdeu esta faculdade quando estes órgãos foram criados. E agora depende da cooperação de outro alguém de sexo ou polaridade oposta, a fim de criar um veículo novo para um espírito em renascimento. Quando usamos a visão espiritual para observar um homem na memória da natureza durante a época em que ainda estava em formação, vemos que, onde quer que exista um nervo, existia antes uma corrente de desejos, que o próprio cérebro foi feito de início de substância de desejos, bem como a laringe. Foi o desejo que primeiramente enviou um impulso motivador por meio do cérebro e criou tais correntes nervosas para que o corpo pudesse mover-se e dar ao espírito qualquer gratificação que fosse indicada pelo desejo.
A linguagem, da mesma forma, é utilizada com o propósito de obter um objeto ou alcançar uma finalidade desejada. Por meio destas faculdades, o homem alcançou certo domínio sobre o mundo, e, se pudesse voar de um corpo a outro, não teria fim o abuso do seu poder para satisfazer qualquer capricho ou desejo. Porém, sob a lei de consequência, ele leva em um corpo novo as faculdades e órgãos semelhantes àqueles que utilizou em corpos precedentes. Quando a paixão arruinou o corpo em uma vida, isso fica gravado no átomo semente. Na descida para o próximo renascimento, é impossível para este espírito juntar material puro com o qual possa organizar um cérebro de construção estável. Nesse caso, renasce geralmente sob um dos signos comuns, e muitas vezes os 4 signos comuns se acham nos ângulos, porque através de tais signos o desejo passional encontra dificuldade para manifestar-se. Em consequência, este poderoso impulso, que anteriormente regeu o seu cérebro e que poderia ser usado agora com o propósito de renovação, acha-se ausente, e o indivíduo tem falta de incentivo na vida. Portanto, converte-se em um inútil, uma tábua sobre o oceano da vida, e, frequentemente, um louco. Porém, o espírito não é insano. Vê, conhece e tem um desejo veemente de utilizar o seu corpo, ainda que isso lhe seja quase impossível, pois muitas vezes não pode nem sequer enviar um impulso adequado aos seus nervos. Por isso, os músculos do rosto e do corpo não estão sob o controle de sua vontade, e a falta de coordenação faz com que o maníaco tenha tão lamentável aspecto. Assim, o espírito aprende uma das mais duras lições da vida, pois é muito pior do que a morte achar-se sujeito a um corpo vivo e ser incapaz de expressar-se por meio dele. Isso porque a força de desejos necessárias para realizar o pensar, o falar e o mover-se foi dilapidada em uma vida de depressão no passado, deixando o espírito sem a energia necessária para manipular seu atual instrumento.